Olá, pessoas! Tudo bem? Como vocês estão? Espero que estejam bem. Mais um vídeo aqui para vocês aqui no canal. E esse vídeo de hoje, eu vou falar sobre por que eu voltei a morar aqui com a minha mãe, na casa da minha mãe. Eu já tinha comentado em um dos vídeos, depois do meu retorno, eu comentei mais ou menos, o que aconteceu, mas eu vou aqui nesse vídeo eu vou contar mais detalhado, né? Vocês podem ver que vai ser, por enquanto, os vídeos vão estar sempre nesse mesmo cenário. A minha cachorra ouviu barulho de moto lá fora e tá latindo. Aqui é a minha cama, então tá uma baguncinha, não liguem para bagunça. E aqui, que nem eu já tinha comentado pra vocês, é a parte que eu tenho do estoque da minha loja. Pra quem ainda não foi lá, vai lá e segue, que é o arroba da loja é ruana.joias, tá? Então eu vou deixar aqui pra vocês também, na descrição, o arroba da loja, tá? Então, bora lá, gente. Antes, relegue a minha cachorra latindo, porque ela escuta o barulho das coisas, a minha cachorra escuta o barulho das coisas e ela fica latindo, tá? Não se esqueçam, gente, vou falar no começo do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, de curtir, de comentar se você tá gostando dos vídeos, tá bom? É muito importante pra me ajudar também, pra que o YouTube reconheça que vocês estão gostando do conteúdo e pra mandar pra mais pessoas, se for relevante, tá bom? Então, bora lá falar, do porquê. Bom, gente, vamos começar, falando. Eu saí daqui da casa dos meus pais, começando quando eu fui embora. Eu saí daqui, eu estava com 23, 22. Ai, meu olho tá coçando. Ai. E desde então eu morava com a Natália, já fazia esse ano ia fazer 10 anos que a gente estava morando junto, né, ia fazer 10 anos agora no mês que passou, em junho, porque eu fui morar com ela em junho de 2016, a gente foi morar junto, em junho de 2016. Então, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Seriam 10 anos. E desde então a gente mora junto. Aí quando eu saí das casas dos meus pais, a gente foi morar junto. É, Na época ela morava com os pais dela, então eu fui morar junto com eles, com ela lá. Aí eu sei que a gente ficou morando com os pais dela, eu acho que uns 2 anos mais ou menos, a gente ficou morando junto com eles. Que eu fui pra lá em 2000 vai, não, eu acho que não chegou a ser 2 anos, um ano e pouquinho, a gente ficou morando lá com eles. E só que aí, eles foram embora, né, porque eles tinham ai gente, não relegue, mas esse meu olho tá coçando muito, não sei por quê. Eles foram morar num sítio que eles tinham, né, na época, e eles aposentaram e iam morar lá. E aí o pai dela, que na época, quando eu fui morar, eu ajudava, né, a pagar eu dava um valor, né, um valor simbólico, não era um valor, né, super, mas eu ajudava, ele contribuía com um pouco. Mas a maioria das partes do aluguel quem pagava era o pai dela, porque eles moravam numa casa de aluguel aqui em São Paulo. E na época estava ficando muito pesado, até porque, tem muita casa que tem aquele negócio de seguro-fiança, gente. Aquele negócio de seguro-fiança, dependendo do valor do aluguel, é um absurdo de caro que fica, né. Então, só estava aumentando e a gente também eu falei pra Natália que eu queria que a gente fosse morar junto, gente que vive passando moto, então, tipo, não relevem o barulho. Eh, e aí tá ficando caro, e eu também já tinha falado pra Natália que eu queria que a gente fosse morar junto. Então aí em junho de 2018, a gente foi morar em um apartamento, só eu e ela, né. Eu também precisava do meu espaço e também eu tinha acabado também de perder o meu pai, então eu queria ter o meu canto ali pra não ficar me isolada, porque eu acabei, também entrando em e tive uma depressão, assim, difícil, então eu queria ter o meu canto, sabe, queria viver ali no meu canto só eu e ela. Mas depois eu gravo um vídeo explicando sobre todo o processo da minha depressão, como foi pra mim, e eu conto aqui pra vocês, que é uma coisa que eu lido até hoje. Mas voltando, e aí a gente foi morar nesse apartamento, na época,
A gente ficou lá 1 ano nesse apartamento, e aí o pai da Natália, ele foi e comprou um apartamento que era pra, na verdade, ficar pra irmã dela. Só que na época a irmã dela também morava de aluguel, porque quando eles entregaram a casa, quando eu fui morar com a Natália, morava eu, a Natália, o pai dela, a mãe dela, a tia dela, que assim, que faleceu recentemente, que que era síndrome de Down, e a irmã dela mais nova, né. Então, como eles entregaram a casa, eu e a Natália, a gente alugou um lugar pra gente, e a irmã dela alugou um lugar pra ela também. Então, o contrato da irmã dela durava mais tempo, o nosso a gente podia ficar 1 ano e sair. No da irmã dela não, era 2 anos e pouco, né, 2 anos e meio. Então, quando o pai dela comprou esse apartamento, não tinha como a irmã dela sair, senão ela pagar uma multa alta por sair lá do apartamento. E esse apartamento onde o pai dela tinha comprado ficava no mesmo prédio e eh, no mesmo, assim, como posso falar? No mesmo bloco que a irmã dela morava, né? Era do mesmo lado, assim. Tipo, a irmã dela morava no sétimo, a gente morava no 11º. Isso. E a gente mudou pra esse apartamento, porque aí lá a gente ia só pagar somente, o condomínio, né, a gente não ia precisar pagar mais aluguel, só o condomínio, então reduziu bastante pra gente. E então a gente foi pra esse apartamento, a gente ficou nesse apartamento, eu acho que quase 4 anos que a gente ficou nesse apartamento, a gente ficou bastante tempo, a gente foi pra lá em 2019, e a gente saiu de lá desse apartamento em 2023. Acho que foi 2023, se eu não me engano, se eu não tô lembrada. É, acho que foi em 2023 que a gente saiu de lá, no quase no finalzinho de 2023, porque o pai dela precisou vender o apartamento, né, pra gente foi muito triste, né, toda essa questão. A gente teve vários problemas, tanto que eu tenho um vídeo que eu conto aqui no canal, sobre por que que a gente teve que mudar pra casa que a gente teve que mudar, explicando o que foi que aconteceu. Então, até que a gente mudou pra uma casa que era do pai de um amigo nosso, só que a gente, a casa, eh, ai gente, tá, hoje só porque eu comecei a gravar não para de passar moto. Passa, né, mas não nessa constância. Eh, e aí mas eu vou contando pra vocês e relevem, tá. Eh, espera aí, gente, me perdoa que às vezes eu bugo. E aí a gente foi pra essa casa, que eu também conto no primeiro vídeo de quando eu voltei, por que que a gente saiu daquela casa, os problemas da casa, tudo. E aí a gente foi, alugou, eu não a gente não aguentava mais ficar naquela casa, e a gente foi e alugou o apartamento que a gente estava agora por último. Só que o aluguel ele era um pouco pesado, né, o aluguel. A gente amava, eu acho que a gente sempre comentou, que de todos os lugares que a gente morou, esse apartamento era o que a gente mais amava, era o que a gente realmente sentia em casa. Até naquele apartamento que foi o pai dela que comprou na época, eh, também, eu acho que ele fica em segundo lugar, mas em primeiro lugar fica esse apartamento, né, que a gente alugou, e a gente pagava o aluguel dele, acho que pra gente foi o melhor lugar que a gente morou, a gente amava. E por causa da região, acho que também misturava a questão da região, porque a gente gosta muito da região que o apartamento também estava, né. E aí a gente esteve lá, só que aí o que aconteceu, no meu trabalho eu já não estava bem, eu já não estava muito bem emocionalmente. E que também eu quero contar, não são questão de trabalho, mas as minhas questões de trabalho também, vou gravar um vídeo falando sobre isso. E aí eu pedi para o na época, meu supervisor que estava na época me mandar embora, ele me mandou embora. E aí eu fiquei recebendo seguro, só que como todo mundo sabe, o seguro ele reduz o valor do salário. E aí a Natália também em dezembro foi mandada embora, porque a diretora dela estava fazendo alguns cortes, e aí ela foi mandada embora. Graças a Deus ela foi recontratada já, né, ela já tá trabalhando de volta. Mas aí na época estava as 2 desempregadas. E aí também o salário da Natália reduziu, né. E aí não tinha condições de a gente pagar o valor de aluguel que a gente estava pagando na época. Então, eu e a Natália, a gente acabou também tendo uma discussãozinha, né. Foi nesse ano, foi em abril, acho que foi abril. E ela conversou comigo e ela falou: "Achou melhor", falou: "Não tem condição de eu pagar o aluguel, tá muita coisa, e então vamos entregar o apartamento". E aí a gente teve, ela me deu 3 opções na época, né.
ou a gente ia morar com os pais dela, só que não tinha condições, porque a casa dos pais dela não tem espaço pra mim e pra ela, e mais 2 cachorros. Ou eu vinha morar com a minha mãe e ela ficava com os pais dela, ou a outra opção seria a gente separar, né, gente. Só que essa opção não tem motivo de a gente separar, porque a gente não tem o porquê. A gente se dá super bem, apesar das nossas diferenças. Então, não é por conta disso que a gente ia pegar e ia se separar, né. E só que ela falou que ela não ia vir pra casa da minha mãe, e porque ela mora onde os pais dela moram é praticamente do lado da escola dela, dá o quê? Nem 10 minutos de carro. E pra cá, porque a gente morava na zona norte e minha mãe mora na zona leste, então ia ser um percurso extremo leste, na verdade, aqui, e ia ser um percurso pra ela muito difícil, ela até acordar 4 horas da manhã pra ir pra lá, ia se chegar o trânsito, né, que todo mundo sabe que o trânsito é absurdo de São Paulo, ainda mais pra ela voltar na marginal Tietê, né, vocês sabem como é, pra quem mora aqui em São Paulo. Então ela ia ficar só no trâmite de ir, né, ia ficar praticamente só pra ir trabalhar e o trânsito ia voltar, ia chegar em casa tarde e ia ficar super exausta, então por isso ela decidiu ficar lá e eu ficar aqui, porque ia ter mais espaço também pra mim, espaço para os cachorros, porque aqui na casa da minha mãe tem espaço para os cachorros também, e então por isso que eu tive que voltar pra casa da minha mãe, gente, porque não estou trabalhando, né, até agora não estou trabalhando, não arrumei nada. A minha loja não está vendendo, um pouco por culpa da minha parte também, porque eu sou uma pessoa meio que procrastino muito, né. Então eu preciso melhorar isso, também vou gravar um vídeo sobre isso pra vocês depois. E eu sou uma pessoa que procrastina muito, gente. E e também a minha loja não tá vendendo, né, o estoque tá aqui, vocês podem ver, mas não vende, gente. Às vezes vende uma vez no mês, às vezes não vende. Então, a Natália falou: "Você precisa arrumar um emprego, porque não dá pra você ficar esperando o sol da loja. Na hora que a loja realmente fluir, fluiu. Se não, você precisa arrumar um emprego, né". Então e outra coisa que também fez a gente, também que ela conversou comigo pra gente também parar, é porque eu já estou com quase 31 anos, ela já tá com vai fazer 32 e a gente não tem, assim, nada nosso. É que nem ela tem o carro dela, mas a gente não tem, tipo, um móvel, a gente só estava vivendo que nem vivendo de aluguel, e a gente não tinha nada nosso. Então ela ela falou: "Não, tá na hora da gente ter algo nosso", só que não tem como a gente ter algo nosso eh, pagando aluguel, porque realmente não dá, gente. Pra quem mora aqui em São Paulo sabe que aluguel tá caro, imóvel tá cada vez mais caro e cada vez minúsculo. Um ovo, que eles fazem um ovo, assim, diminui o tamanho. Tá cada vez um absurdo maior de comprar imóvel aqui, então não tem ainda mais não tem condições de pagar os 2 juntos, não tem como. Ai, gente, espera aí. Se essa pessoa for desculpa, se essa pessoa for muito rica, tiver muito dinheiro, uma condição muito boa pra ela conseguir fazer os 2, né. Porque não tem condições de fazer os 2 ao mesmo tempo, gente. Então, a gente também conversou sobre isso, que a gente quer ter o nosso canto, parar de pagar aluguel. Eu tenho um sonho de ter uma casa no interior também. Eu abriria até mão de comprar uma coisa aqui em São Paulo pra ter uma coisa no interior. E então esse vai ser o nosso foco, a gente juntar dinheiro pra gente tentar comprar os 2. A gente até pensou em fazer um consórcio, né, pra conseguir pegar metade de valor e comprar um terreno pra aí depois a gente ir construindo aos poucos, né, no interior e comprar uma coisa aqui, tá. Então essa é a nossa intenção agora, é focar em comprar algo. Então, por isso também que eu voltei a morar aqui na minha mãe. Também tem as questões que a gente não se organizou, porque quando eu fui morar com a Natália, eu estava com quando a gente começou a namorar, eu estava com 22 anos. Então, gente, a gente não pensou quando a gente foi morar junto, quando a gente morou com os pais dela, a gente tinha o dinheiro, assim, a gente tinha o dinheiro, a gente podia ter dado na época entrada em algum lugar e a gente não deu, a gente ficou não pensou no amanhã, a gente ficou só gastando, gastando. E nesse tempo todo, que nem quando a gente foi morar também na casa que era no apartamento que era do pai dela, a gente também até então, o apartamento era pra ficar com a gente, depois a irmã dela, conheceu um rapaz, eles tiveram filhos, foram morar junto, então foi decidido que esse apartamento também ia ficar pra gente, né. Então a gente também deixa pra lá, o apartamento vai ficar pra gente, a gente só vai pagar condomínio, então a gente parou de pensar no amanhã,
não guardou dinheiro, né, porque até então: "Ah, o apartamento agora é nosso, a gente vai terminar de quitar o apartamento depois, vai ficar com a gente vai pagar só o condomínio e o as outras contas e pronto". Voltando, meu cachorro bagunçou aqui, então por isso que diminuiu aqui o baixou um pouquinho a câmera pra vocês que ele bateu, é porque ele não enxerga, gente, meu cachorro não enxerga. E o que eu estava falando? Então a gente ficou falando: "O apartamento fica com a gente vai não vai a gente vai preci vai pagar só o condomínio, pagar as contas", então a gente também não guardou dinheiro, a gente foi vivendo, 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 não foi guardando dinheiro, foi só gastando, 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 e agora chegou o ponto que as 2 estavam sem trabalhar, e dificultou toda a situação, e aí deu nessa, né. Então eu fico extremamente frustrada, eu tenho as minhas frustrações por conta disso, de estar com vou fazer 31 anos mês que vem, agora em agosto, e a gente não ter nada nosso, sabe. Por erros nossos mesmo, gente, a gente não guardou. Então, se eu posso dar uma dica pra vocês jovens, alguns jovens que me assistindo, gente, estudem, trabalhem e guardem dinheiro, porque cada vez a situação só vai piorar dos imóveis, porque a gente só vê cada ano só aumentando e eles só diminuindo o tamanho também do imóvel, né, tipo, nem de o seu antes era 70 metros, agora tá 39, 20 e poucos metros de um apartamento. Então, gente, dou minha dica pra vocês: guardem dinheiro. Guardem, se programem e guardem dinheiro, tá? Não façam o que a gente fez, não guardar e não pensar no amanhã. Então, é isso, gente. Aí foi por essas questões também que tive que voltar aqui morar com a minha mãe. Tô morando aqui com a minha mãe. Eh, assim, com a minha mãe é super de boa morar. Que nem eu tô aqui, que eu comentei com vocês também num dos vídeos. Eu estou aqui aonde a minha irmã morava, né? Porque na época que a minha irmã, ela engravidou, ela construiu essa parte pra ela. Aqui é um espaço bom, aqui é o maior, assim, do meu quarto e do meu irmão, que é na frente, porque são 3 quartos que tem aqui em cima, né. Aí é o do meu irmão, o meu e da minha outra irmã, né, o meu e da minha outra irmã ainda é o menor quarto. E esse aqui era o maior, que é o mesmo tamanho embaixo aqui embaixo que tem a cozinha da minha mãe, é o mesmo tamanho. É, então assim, ele tem um espaço muito bom, tanto que coube a minha escrivaninha, coloco os meus toques, tem mais coisa aqui, a minha cama, tem o meu rack, minha TV. Eu tenho um banheiro aqui pra mim, porque tem um banheiro, então é um quarto com suíte. E tem uma mini cozinha aqui também, então é um espaço bom, sabe. Quando eu quero ficar sozinha, eu subo pra cá e fico aqui com as minhas caraminholas. A minha mãe é uma pessoa muito fácil de se lidar, né. Meu problema deixa pra lá, né. Enfim, porque nada é perfeito nesse mundo. Mas eu também não vejo a hora, gente, da gente conseguir comprar o ter o nosso canto e eu poder voltar e a gente morar, porque querendo ou não, a gente sente falta, né. A gente viveu 10 anos morando juntas e do nada a gente tá separado, a gente só consegue a gente se fala, né, na semana por videochamada, mas não, às vezes na minha internet aqui da minha mãe é muito ruim, a gente fica falando por áudio. E a gente só vai se ver no final de semana, só que o final de semana piscou, passou. Eh, e então tá sendo extremamente difícil pra mim, né, eu tento não ficar pensando, não lidar, né, não ficar muito ligada nisso pra não ficar muito triste, mas é difícil, né, então a gente não vê a hora da gente conseguir comprar algo nosso. A gente também deixou dívidas acumuladas, esse tempo, né, que a gente ficou também sem trabalhar, não pensando, só gastando. Então a gente também precisa amenizar essas dívidas até o final do ano, que é o nosso objetivo, amenizar essas dívidas até dezembro, pra aí começar a ir atrás de algo nosso, né. Então, foi isso, foi por essas coisas, por essas N questões que a gente teve que eu tive que retornar aqui pra casa dos me da minha mãe, né. Eu ia falar dos meus pais, mas é dos meus pais, né, porque depois que meu pai faleceu, era dele também. E ela tá lá na casa dos pais dela também. Então tem questões que às vezes porque é totalmente diferente, né, gente. Quando a gente vai morar, a gente tem o nosso canto, a gente vive de outra forma, a gente tem os nossos costumes, os nossos jeitos. E quando a gente volta, apesar da gente já ter morado, né, com os nossos pais, é diferente, né, voltar para os costumes deles, né. E que nem os pais da Natália também têm os costumes deles lá, então a gente
não vê a hora da gente conseguir o nosso canto. Às vezes a gente conversa e fala: "Ai, vamos", quando vai a gente não vê a hora da gente conseguir logo, e é tudo que eu mais quero. Mas era isso, vai ficar um vídeo menor do que os meus outros, eh, mas era pra basicamente só explicar por que que eu voltei a morar, eh, com a minha mãe de volta, morando aqui. E e é isso, gente, espero que vocês tenham gostado, tá bom? Não esqueça de se inscrever e até o próximo vídeo. Deixem dicas aqui que vocês querem saber, eu quero às vezes eu penso em conteúdos, às vezes eu não tenho boas ideias, mas deixem aqui embaixo nos comentários do que vocês querem saber sobre mim. Não esqueçam de me seguir lá no Instagram, eu tô falha lá no Instagram, mas eu pretendo retornar, fiquei afastada por conta desse negócio da cirurgia, mas eu pretendo retornar pra lá também. E deixa aqui se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês querem que eu grave, algum vídeo sobre algum assunto específico, tá bom? Então é isso, um beijo, tchau, tchau e até a próxima.